em 4 grandes eixos, que são os 4 eixos que a gente vai trabalhar aqui agora pela manhã. Então, o primeiro eixo que a gente considerou como eixo organização, né? Então, organização do trabalho, da produção, do espaço físico, como que a gente organiza e faz, de fato, pensa então uma gestão desses espaços, uma gestão do trabalho, uma gestão da organização em si que vocês estão, tanto quanto contribuição, ou seja, alguns de vocês apontaram que tem como ponto positivo para trazer aqui hoje justamente a sua forma de organizar, né? Então, e justamente alguns outros identificaram esse eixo como uma dificuldade que tem encontrado. Então, o segundo eixo que a gente elencou, então, foi o eixo que a gente considera como o financeiro. Né? E aí o financeiro tanto da parte interna da organização, ou seja, a organização financeira interna, como que a gente se organiza financeiramente, como é que se faz, sei lá, a contabilidade da organização, como é que a gente pode fazer a questão de comercialização, precificação, que são pontos que surgiram, né? Então como é que eu precifico, como é que eu coloco no mercado. E também um eixo, né, que se inclui nesse grande eixo, né, que é a questão de financiamento público, que surgiu também em alguns dos papeizinhos, né? Ou seja, como é que a gente consegue financiamento público, como é que a gente se encaixa nas legislações, os financiamentos que estão disponíveis, e como é que a gente se integra nisso. O terceiro eixo que a gente identificou é a comunicação. Então, a comunicação da organização com os seus consumidores, então como ter uma comunicação transparente, direta, né? Como se comunicar também nas redes sociais, nas mídias hoje em dia, como é que se coloca. E o quarto eixo, então, a gente identificou como construção de redes e logística, né? Então, assim, a questão de fornecimento, né, distribuição, a questão de, enfim, matéria-prima que vocês precisam, né, para produzir, principalmente alguns colocaram a questão de produção mais artesanal, então como é que a gente consegue essa produção mais artesanal e como é que funciona, então, essas questões de fornecimento e como a gente cria, então, redes de solidariedade, né, inclusive com a comunidade, com outras organizações que também estão nesse campo, como é que a gente cria esse meio de comunicação para criar essas redes e ter, então, uma questão de logística, de entrega dos produtos, recebimento de material, enfim, todas essas questões. Porque agora a gente está avançando na compreensão e na prática do papel e da função da reforma agrária. Desde a fundação do MST até há pouco tempo nós vinha dentro da chamada reforma agrária clássica, que era aquele acreditar que mesmo dentro do capitalismo possa se fazer alguma reforma agrária. Em outros países do mundo, sim. No Brasil, não. Aqui é outro mundo. Aqui não cabe a reforma agrária, nem a clássica e nem a popular. A popular nós vamos ter que arrancar, mais ou menos como nas ligas camponesas, na lei e na mar. No Brasil é assim. Então a reforma agrária ela é uma questão estratégica, fundamental, imprescindível para o povo, para a classe trabalhadora, para o povão, mas ela não interessa em nada mesmo para a burguesia, para a classe dominante. O Estado brasileiro ela não cabe. Ele já tem o tal do agronegócio, que já diz os negócios do agro. E a reforma agrária popular, ela é popular porque ela é para beneficiar todo o povo brasileiro. Esse é o sentido popular, beneficiar todo o povo, principalmente os mais pobres, o povão do campo e da cidade, a classe trabalhadora. E ela só vai se realizar, ela só vai ser conquistada se a classe trabalhadora, se vocês todos, nós, a classe trabalhadora, assumir a reforma agrária como uma bandeira de luta sua, como uma missão de vida sua. Não pode deixar só para o MST. Não, nós só o MST não conseguimos alterar essa correlação de pegar o caminhão na 101, né, no meio do caminho. Então, acho que nesse aspecto de apoiar o produtor a, inclusive, fazer a transição para a produção ecológica, compreender qual é o caminho para legalizar a propriedade, legalizar a produção agroindustrial, a produção e a levar o produto ao mercado. Então, é para que tenha essa função. A gente não vive isoladamente no mundo, hoje o ser humano é um ser social, né? A gente precisa fazer relação
com todos da sociedade, né? Utilização, manutenção dos recursos naturais, né? De alimentos saudáveis, de fazer com que as comunidades possam sobreviver dignamente, né? A partir daquilo que produzem. Ouvi muito ali, falando das dificuldades, a respeito da informalidade, né? Poder trabalhar, comercializar, entregar tudo aquilo que a gente produz, que não seja de uma maneira que tenha que ser escondida, né? Que a gente não possa chegar em outros mercados, enfim. Mas para isso é preciso que a gente, né, defina exatamente onde é que a gente quer chegar, né? Se nós queremos continuar do jeito que está ou nós queremos ir para outro caminho, e daí trilhar esse caminho, e para fazer isso o Sebrae pode ajudar vocês, tá? Se vocês tiverem interesse, são muitas as formas de fazer, e mesmo nas conversas ali eu vi, né, 3 núcleos de produção diferentes, e cada um tem dificuldades que são parecidas, mas não são iguais, né? Estou aqui hoje representando o LACAF, que é o Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar. Dentro do laboratório, hoje a gente tem um projeto grande que chama Células de Consumidores Responsáveis. Hoje a gente está com 15 células em torno da região da Grande Florianópolis, em torno de 400 consumidores, né? E depois de 8 anos de projeto, no laboratório a gente trabalha com circuitos curtos de comercialização, né? Então a gente aproxima agricultores familiares, né, orgânicos, agroecológicos, de consumidores para promover a comercialização direta. E nesse sentido, em junho desse ano, vendo essa necessidade de organizar a esfera do consumo, a gente criou a primeira associação de consumidores orgânicos e agroecológicos de Florianópolis e região, porque a gente percebe que a produção ela já está muito bem organizada, agora o consumo não, né? E Santa Catarina não tinha uma associação de consumidores, Paraná tem, Rio Grande do Sul tem, Santa Catarina não tinha, então em julho desse ano a gente fundou a primeira, com o objetivo de fortalecer esse consumo e produção, né, principalmente de alimentos orgânicos agroecológicos, que é quais os caminhos para aproximar os atores em torno da agroecologia, para fortalecer essa rede de cidadania agroalimentar que a gente tem hoje em Florianópolis e região, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente tem vários atores ao entorno dessa rede, mas esses atores eles não se conversam, né? Eu nunca conversei com a EPAGRE, nunca conversei com o Sebrae, né? Eu estou nesse meio há, sei lá, 15 anos, então como que a gente pode aproximar, né, as relações, estreitar o acesso a políticas públicas de financiamento para fomento dessas iniciativas, né, e organizações ligadas à agroecologia no Estado, e também ações de educação ambiental, alimentar e para o consumo, né, porque hoje o que a gente discute muito no laboratório é que antes de ter um consumo responsável, é necessário trabalhar a questão da sensibilização e da conscientização do consumidor, né? Então, levar informação para o consumidor da importância de adquirir um alimento limpo, né, ambientalmente saudável, a um preço justo, né, que se saiba a origem, a procedência, né? Então, o que isso representa hoje para essa emergência climática que a gente está vivendo, né? Na verdade, essas falas, eu acho que elas trazem reflexões, né? Trazem novos problemas para a gente poder seguir pensando sobre isso, né? Do ponto de vista da ação dessas organizações. Com o nosso perfil, com as nossas necessidades, né? Então, como atuar desde o início da configuração da política pública? Porque você está dizendo que a política já veio, já está configurada, já está, né? Ela vai ser agora implementada. Então, nessa fase da implementação, é que as instâncias governamentais nos procuram. Só que a gente não tem mais o que contribuir. Ela já está com outra cara. Ela já não tem a cara da agricultura familiar.
entendeu? Então, a principal dificuldade que eu vejo aqui nesse fórum é que, assim, eu trabalhei lá na segurança alimentar e recentemente que a gente se deu conta que a gente nunca fez essa intersetorialidade entre orçamento PPA plurianual, nunca fez, na LDO a gente nunca se atenou de colocar ações para que surjam as rubricas que a gente tem vigente, sistêmica, que a gente tanto combate com a capital, sabe? Então, como dimensionar essa diferenciação nos órgãos que estão competentes para implementar e gerar verba para a política? Porque a principal disputa é a verba pública, sabe? E agora a principal disputa é a verba pública federal, sabe? Que eles estão abertos para esse diálogo, tanto moderadamente para o agronegócio, quanto que efetivamente para o agricultor familiar. Está aí o Plano Nacional de Agroecologia aprovado, junto com o Plano de Redução de Agrotóxicos, sabe? Então, a gente tem que aproveitar. Mas como aproveitar se tem essa interseção do protocolar no caminho? E aqui com um potencial muito grande, porque é a primeira vez que a gente está no centro socioeconômico, você falando do lado administrativo e social, né? E acho que tem muito a ver com as políticas públicas sociais também. Então, acho que a gente tem um potencial muito grande nesse encontro, mas a gente tem que afinar propostas de encaminhamento, sabe? Fazer isso avançar e não deixar cair nesse vazio, né? Ainda mais, como você bem comentou, né? Agora, porque, assim, a perversidade, né, do sistema é que não vai tirando só o nosso tempo, né? Porque a gente tem sempre cada vez menos tempo. A gente tem menos tempo, a gente não consegue fazer. A gente tem que fazer as coisas que são necessárias. Só que agora, além do tempo que a gente não tem o adoecimento também, né? Então, essas coisas que vão capturando, né? Mas eu concordo com você, a gente precisa pensar sobre isso. A gente tem aqui algumas, né, das representantes, né? A professora Marília Gaia também, ali do Vecera, né? O Vecera tradicionalmente sempre recebeu recursos também, né? Como outros laboratórios, né? Recebeu recursos do governo federal, né? Então, assim, a gente tem oportunidades que a gente percebe, eu pelo menos percebo, não sei se a Gaia também percebe isso, mas hoje em dia, porque o governo federal ele tem investido pouco, mas tem algumas TEDs, né, termos de execução descentralizada, que ele pode firmar com a universidade. E aí, quando ele firma uma ação dessa com a universidade, normalmente firma os nossos núcleos, laboratórios, né? A gente tem a possibilidade de implementar o recurso. Então, tem que vir através de uma articulação que é junto com o governo federal também, porque a gente está falando do governo estadual, mas também existem essas oportunidades. As TEDs estão aí, né? As TEDs tem várias TEDs, né? Hoje pela manhã a gente estava falando também sobre o Mais Gestão, que é um dos programas, né? Acho que o Cristiano também está no Mais Gestão, né? Enfim, tem recurso, também não é que escasseou, zerou, tem recurso. Então, como é que a gente pode também, nesse nível de articulação com o governo federal, estar amarrando algumas TEDs, né, para que a gente possa implementar e beneficiar isso que nós estamos conversando aqui.